Graça e paz, esse é o Rema Devocional 365 e eu vou falar com vocês sobre Atos 17, 18 e 19. Em Atos 17, Paulo e seus companheiros chegam a Tessalônica e lá em Tessalônica eles vão direto à sinagoga e ali pregam sobre a verdade. Jesus morreu e ressuscitou. Muitos se convenceram, gregos, judeus e muitas mulheres. Isso causou inveja a alguns judeus religiosos que quiseram prender Paulo e seus companheiros. Não conseguindo, prenderam a Jason. Jason foi solto sob fiança e Paulo dali foi enviado a Bereia. Lá em Bereia, ele prega a palavra e muitos creram. Lá em Tessalônica, ele deixou os seus recém-discípulos pregando a palavra. Em Bereia, Paulo deixa Silas e Timóteo fazendo o trabalho. Enquanto isso, Paulo chega em Atenas e prega em Atenas. Ele se revolta ali com a idolatria em Atenas, muita idolatria. Ele ensina na sinagoga e alguns filósofos o levam para o Areópago. E lá no Areópago, eles questionam sobre a sua nova doutrina, eles eram ávidos por novidades. E Paulo se aproveita de uma estátua ao Deus desconhecido e diz, olha, eu conheço esse Deus que vocês não conhecem, e fala sobre Jesus, sobre sua morte e ressurreição, e muitos se convencem dessa verdade. Paulo, é importante ressaltar, fala ali sobre Deus dar a todos, não somente a cristãos ou judeus, vida, respiração e tudo mais. Ele também diz que Deus fez toda a raça humana a partir de um único homem. Ele também continua dizendo que Deus não está longe de um só ser humano que seja, não importando se ele é judeu, se ele é gentil ou a nacionalidade que ele tenha. Da mesma forma, esse Deus é o mesmo hoje, o que foi ontem e sempre será. E ele diz ainda a Paulo que todos os homens vivem, se movem e existem em Deus. Fora dele, nada somos. Amém? Temos que considerar que num lugar tão cheio de idolatria, ali em Atenas, tão influenciado por espíritos enganadores, esse lugar não foi alvo de guerra espiritual. Paulo simplesmente e seus companheiros pregaram a palavra da verdade. Sabe? Foi isso que ele fez, foi isso que eles fizeram, ao ponto de ser chamado de tagarela, fanático, doido. É o que nós somos, fanáticos e doidos, mas isso é poder real. Amém? Para nós que cremos. Nós não vamos encontrar em nenhum lugar do livro de Atos qualquer tipo de oração de guerra espiritual sendo feita pela igreja, mesmo em cidades onde havia uma presença muito grande de demônios influenciando o povo e a sociedade local. Paulo, por daí, vai para Corinto, e aí nós entramos em Atos 18, lá ele encontra Priscila e Áquila, ele sai de Atenas e vai até Corinto. Paulo encontrou então esses dois irmãos, e eles eram construtores de tendas. Ele morou e trabalhou com Áquila e Priscila, e até que Timóteo chegasse com suprimento. Todos os sábados, Paulo ia para a sinagoga, convencendo a muitos judeus sobre a verdade referente a Jesus. Quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo se dedicou apenas à pregação do evangelho. Amém? Quando os judeus, de novo, rejeitaram a mensagem sobre o Cristo, ele sai da sinagoga e diz que pregaria somente aos gentios. Mas Deus, em uma visão, diz a Paulo que ele não deveria desistir do trabalho em Corinto. Paulo fica, irmãos e amigos, 18 meses, quase 2 anos, ali pregando a palavra. Depois disso, ele retorna a Antioquia da Síria. Nos versos 18 e 21, Priscila e Áquila acompanham Paulo até Éfeso, onde ele não permaneceu por muito tempo. Aí no verso 18, inclusive, é mencionado um voto que Paulo faz. É importante falar disso, que os votos dos judeus eram voluntários e Paulo não foi contra a participação dos judeus nos costumes judaicos. Porém, ele não permitiu que os gentios fossem obrigados a guardar a lei de Moisés. Isso nós podemos ler em 1 Coríntios 9, 20. Bom, os efésios pediram que Paulo permanecesse mais tempo com eles, mas ele não ficou. Prometeu que voltaria se Deus o guiasse. É importante a gente ver que Paulo era sempre guiado pelo Espírito. Ele diz em 1 Coríntios 14 que ele orava mais em línguas que todos. Amém? Ele passou por Cesareia e Jerusalém antes de completar a viagem, voltando por onde ele tinha iniciado, Antioquia da Síria. Paulo sai de Antioquia, visita os discípulos nas regiões da Galácia e da Frígia.
Nos versos 24 a 28, nós vamos conhecer Apolo, que pregou sobre Jesus em Éfeso. Priscila e Áquila o corrigiram, porque ele só conhecia o batismo de João, mas era um homem eloquente, era um homem cheio do Espírito e era um homem que tinha o dom de Deus. Eles não o rejeitaram, trouxeram para perto e o ajudaram. Isso é muito importante a gente reconhecer. Amém? É importante demais, porque nós precisamos fazer isso uns com os outros, animarmos uns aos outros, como foi feito com Apolo. E ele continuou pregando em igrejas, escreveram, falando da palavra, ele continuou a ser recebido por amigos de Áquila e de Priscila, que o indicaram. Em Atos 19, finalmente, nós vamos falar do evangelho em Éfeso. Apolo foi para Corinto e Paulo chega a Éfeso e ele encontra ali alguns discípulos. Paulo descobriu que aqueles discípulos não tinham ouvido ainda sobre a existência do Espírito Santo e que tinham sido batizados apenas do batismo de João. Então Paulo explica que Jesus tinha cumprido a missão dele e esses homens foram batizados em nome de Jesus. Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo para que fossem testemunhas onde quer que fossem levando essa palavra. Paulo ensina ali na sinagoga durante 3 meses, mas por causa da oposição de alguns judeus, ele saiu da sinagoga e continuou seu trabalho na escola de Tirano, irmãos. Ele ensinou na escola de Tirano por mais de 2 anos. O resultado foi que todos os habitantes da região ouviram a palavra. É interessante um fato muito oportuno aqui, que alguns judeus, filhos de Seva, tentaram usar o nome de Jesus com palavras mágicas para expulsar demônios, mas o espírito maligno os atacou. Diz, eu sei quem é Jesus, Paulo eu conheço, mas vocês, eu não sei quem sou. E por conta disso, o povo respeitou mais ainda, não é? Eles. Nós podemos aqui terminar ou finalizar que um ponto interessante a se observar no problema que houve por causa da Diana dos Efésios em Atos 19 é que Paulo e os ministros que o acompanhavam não se portaram de forma inapropriada ou agressiva em relação à fé desses habitantes de Éfeso, idólatras, nem mesmo contra a própria Diana, a deusa que eles cultuavam. Tanto é que o escrivão da cidade, que saiu em defesa deles, quando eles foram perseguidos, porque eles influenciaram essa prática, essa venda, né, desses santinhos, dessas estátuas, mini estátuas, né? Ele diz, olha, esses homens não são sacrílegos, nem blasfemadores contra a nossa deusa. Amém? Bom, depois disso, Paulo enviou Timóteo e Erasto à Macedônia. Ele, entretanto, ficou mais tempo em Éfeso. Demétrio, um dos homens que fez imagens de Diana, ele continuou agitando a multidão, porque a doutrina que Paulo ensinou era contra a idolatria. A multidão, confusa, prendeu Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Os discípulos não permitiram que Paulo falasse, reconhecendo o perigo no meio da confusão. E Alexandre, um judeu, tentou falar à multidão, mas o povo não deixou. A multidão gritou durante 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão, dizendo que ele era testemunha que Paulo e seus companheiros não tinham desmerecido a deusa deles. Então, finalizando aqui, é importante a gente entender que a palavra de Deus liberta. Ela liberta como Jesus nos libertou. A palavra de Deus é o caminho, é a verdade e é a vida. E esses ensinamentos de Paulo e seus companheiros deixam isso muito claro para nós. Fraterno abraço. Sejam abençoados.